Maria Cecília. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra. Nosso convidado de hoje é o nosso companheiro Saulo de Oliveira e Silva. Ele nos trará um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 7 e 8. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Antes de iniciar a palestra, gostaríamos de lembrar aos companheiros que preparem seu recipiente com água. Como sempre, ao final da palestra, teremos a fluidificação destas águas. Rogando pelas bênçãos desta noite, rogamos, Mestre Jesus, as tuas bênçãos a todos nós, seus irmãos. Rogamos, Mestre Jesus, pelo nosso país. Rogamos, Mestre Jesus, por todo o nosso planeta Terra. E sempre, na certeza do teu amparo, Senhor, possamos nessa noite receber o auxílio necessário a cada um de nós. Que nossa palestra, Senhor Jesus, seja um consolo aos nossos corações. E assim, Mestre, na certeza da tua presença em nossos corações, da tua proteção em nossas vidas, esteja conosco hoje e sempre, Senhor Jesus, nos abençoando, nos amparando e nos protegendo. E que nossa Mãe Maria Santíssima possa nos cobrir com teu manto de paz, com teu manto de amor e muita luz. Que assim seja. Seja bem-vindo, Saulo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e a palavra está com você. Muito obrigada. Agradeço muito aos irmãos de ideal, grandes companheiros, né, irmãos espiritualmente falando, a Valdirene, ao Fábio, aos tantos conhecidos aí, que é uma alegria muito grande de estarmos reunidos para aprendermos um pouco mais e abrirmos a nossa alma, o nosso espírito para esses tantos ensinamentos que tanto nos fazem bem e nos direcionam um caminho mais seguro. O assunto de hoje, deixai aos mortos cuidado de enterrar seus mortos, é do capítulo 23, item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. E se refere a um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 59. Esse capítulo, ele se refere à moral estranha. São trechos trazidos do Evangelho que temos uma dificuldade maior de interpretá-los. Então, por isso que esses trechos foram colocados dentro desse capítulo, não é? Mas, de qualquer forma, os Espíritos nos orientam, tentam colocar em cada afirmativa, em cada trecho, algo para que a gente possa entender melhor. Nós vamos ler aqui o trecho para que a gente possa se sintonizar melhor com essa parte, que é deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, Jesus disse a um homem, segue-me, e ele lhe respondeu, Senhor, permitir-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas para vós, ide anunciar o reino de Deus. Então, a gente tem, das diversas formas que temos até o direito de interpretar, são conhecidas duas interpretações. Uma, que Jesus se referiu à situação que ele estava dando um tempo para esse trabalho com Jesus, para que ele pudesse ir até o velório e enterrar, então, o corpo do seu pai. Essa é uma interpretação, não é? E dessa interpretação, até o próprio Evangelho descreve abaixo, que Jesus, pela sua grandeza, sua sabedoria, seu amor, né, sua sensibilidade, ele jamais gostaria de censurar uma pessoa que quisesse ir no velório e enterrar seu pai. Então, os espíritos acreditam que não foi esse o sentido verdadeiro que ele quis falar a respeito, certo? Mas que tinham outros fundamentos que, certamente, com o tempo, ou mesmo com esse contato espiritual,
com orientação de outros espíritos, a gente vai entender melhor. Agora, outra interpretação, que eu até pessoalmente acredito que ela tem uma validade, um valor assim mais real, e quando fala que quando Jesus falou deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele não se referiu a um velório, mas a cultura que os judeus tinham, principalmente quando numa família tem um homem, um filho, e ele é o mais velho, então normalmente ele fica responsável pela condução dos negócios, dos cuidados com os mais novos, e mesmo com o pai e com a mãe, que vão ficando mais velhos. Então, quando o homem, esse mais velho filho, entende essa responsabilidade, ele procura não assumir responsabilidade nenhuma outra, para que ele possa dar um bom destino ao compromisso que ele tem familiar. Assim, nós temos essa cultura com muitas famílias e principalmente com os judeus. Então, acreditamos que ele quis dizer assim, quando ele enterrar o pai, ou seja, quando o pai morrer, que ele então poderia decidir de seguir a Jesus e colaborar nessa formação do reino que Jesus se referia e a propagação desse reino. Acreditamos que é mais acertada essa interpretação, não é? Mas até os espíritos continuam falando que, independente da interpretação da letra, o que o fundo trata, que é de uma importância maior, é que o espírito merece uma consideração acima do corpo físico, que o corpo físico é algo passageiro, e as considerações que precisamos ter com o espírito precisam ser melhores ou maiores, porque é algo eterno. Então, até no Evangelho, eu gostaria até de ler aqui, tem uma citação que fala assim, Jesus ensina dizendo, como se ele quisesse dizer, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Tá? E foi algo que Jesus ensinou o tempo todo, valorizar a vida verdadeira, que nós viemos de algum lugar e retornaremos para a vida, para esse outro lugar que é a vida espiritual, e precisaríamos ter uma responsabilidade, um cumprimento com os nossos deveres nessa vida, mas não considerando que essa vida material é eterna, e que é a vida espiritual. E aí os nossos amigos espirituais constantemente falam para nós sobre isso. Felizmente, a gente fica cada vez mais esclarecido sobre isso, que não se trata de uma filosofia simplesmente, mas foram espíritos que aqui viveram no mundo material, foram para o mundo espiritual e lá passaram a comentar e trazer para nós mensagem dizendo o que significou essa passagem de volta e o que significava viver aqui, essas responsabilidades nossas. E o que significava a preparação lá para retornar para cá, para continuar, então, esse programa, esse caminho, tanto para auxiliar o meio, quanto para auxiliar a si mesmo e todos aqueles que estivessem em volta. Então, a gente vai ver que são várias as citações que falam sobre esse planejamento espiritual, que a gente está no mundo espiritual e a gente se programa, a gente se prepara para vir aqui e cumprir um bom programa. Só que, de repente, a vida material, pelo apego que a gente tem a ela, de repente a gente pode esquecer de muita coisa e realizar parcialmente a missão que a gente veio cumprir. Então, gostaríamos aqui de fazer uma citação, que os espíritos até se referem, que existem nos espíritos que vêm, basicamente 3 tipos de conduta. Os que vêm por início, por aprendizado, os que vêm por provação e os que vêm por missão. Aqueles que vêm
inicialmente, eles têm uma abertura imensa, porque eles estão querendo aprender tudo. Aprenderam muito pouco, estão, vamos dizer, na infância da vida, e estão aqui para aprender de tudo. Seria os de provação, são aqueles que já vieram, tiveram sucesso em algumas coisas, tiveram fracasso em outras, e adquiriram, claro, alegria nessa parte de sucesso e conflito nessas partes de fracasso. E aí eles vêm com uma vontade muito grande de se reabilitarem, de continuarem o aprendizado, mas compensar os erros com acertos. Então, por que fala que são pessoas que estão de provação? É porque eles voltaram para o mundo espiritual, aprenderam muita coisa, e estão aqui, então, para provar a si mesmo que aprenderam, que conseguem executar bem aquele aprendizado que tiveram no mundo espiritual. E o que se refere à missão? A missão seria aqueles espíritos que já conquistaram certos valores, já tiveram um êxito maior no programa pelo qual eles vieram aqui e cumpriram. Então, como eles tiveram esse sucesso, eles vêm mais tranquilos, porque eles vão executar algo que eles já tiveram sucesso. Então, eles vêm com uma naturalidade maior no exercício, na convivência. São esses espíritos que a gente sempre ouve falar, que estão sempre dispostos e com uma certa naturalidade ensinando para nós como viver melhor e como executar a tarefa junto à própria consciência e com Deus, não é? Mas, de qualquer forma, quando a gente fala em missão, é dentro dessa classificação, não é? Que se refere aos que estão vindo para o aprendizado inicial, os que vêm para a aprovação, que estão no meio, e os que vêm para a missão. Mas, de qualquer forma, existe um ensinamento que os espíritos falam, que, independente do nível nosso evolutivo, todos temos uma missão a cumprir. Mesmo os que estão na iniciação, eles têm uma missão. Os que estão na aprovação, só que os que estão desse lado, né, considerados como missionários, ele tem uma consciência bem mais ampla e consegue executar suas tarefas com mais facilidade. No livro Missionários da Luz, do André Luiz, através do Chico, tem alguns capítulos, que eu até citaria o capítulo 12, que eles falam com muitos detalhes a respeito dessa preparação. E é, assim, um capítulo tão rico de detalhes, inclusive fala até quando a gente está lá no mundo espiritual, planejando a nossa vinda para cá, e a gente entra nesses departamentos e que somos auxiliados a planejar tanto essa missão que a gente veio cumprir, quanto mesmo até o projeto do nosso próprio corpo. É onde, nesse capítulo, trata disso. Que a pessoa se aproxime e ela consegue ver aquele projeto do corpo que ela vai habitar aqui na Terra. E aí, conforme o nível de crédito que ele tem, ele pode fazer certas sugestões. Ou seja, quanto mais crédito ele tem, mais ele pode compartilhar das sugestões desse novo corpo que ele vai habitar. E quanto menos crédito ele tem, mais ele tem que ser obediente e a sugestão, então, segue assim num nível bem menor. Mas aí mostra lá, pelo jeito, alguns espíritos que já estavam com um nível assim, de crédito maior, e que eles até olhando aquele projeto do corpo que eles iriam habitar, eles comentam o que eles gostariam que mudasse. Tem um lá mesmo que, quando ele olha o corpo dele, ele falou, olha, esse corpo está muito bonito, está muito perfeito, eu gostaria que tivesse uma deficiência numa das pernas, para que essa deficiência pudesse me chamar a atenção intimamente a respeito do que eu falhei no passado, e isso pudesse marcar para mim certos cuidados que eu preciso ter nessa encarnação. Uma outra lá se referiu à beleza. Interessante que, às vezes, a gente, nesse mundo nosso, né,
quando a gente observa, por exemplo, principalmente as mulheres. Claro que os homens têm muito disso. Elas gostam muito de, né, se embelezarem. E realmente, claro que todo mundo gosta também de ver uma mulher bonita, um homem bonito, um homem bem cuidado, não é? Mas essa, quando ela chegou lá e viu o corpo dela, ela falou, não, eu estou achando esse corpo também muito bonito, eu preciso ter algumas marcas aqui, algumas deficiências, para que eu possa também, porque por causa da beleza, no passado eu me comprometi muito. Eu gostaria de ir nessa existência para corrigir muita coisa atrapalhada que eu fiz. Então, ela olhou no pescoço daquele projeto, ela falou, eu gostaria que aqui tivesse algumas alterações. E até sugeriu que tivesse, né, como se fosse uma ondulação maior, parecida com um papo, né? E pediu outros detalhes no corpo para que ela ficasse longe de ter uma beleza maior. Teve um outro que pediu que viesse com uma sensibilidade gástrica, para que ele pudesse, se possível, sofrer de gastrite ou úlcera, porque ele teve uma ingestão, né, muito inadequada de certas substâncias, álcool, e desencarnou muito desequilibrado. Então, ele gostaria de ter muita sensibilidade gástrica para que toda vez que ele tentasse ingerir algum tipo de substância corrosiva, que ele se lembrasse. Então, a gente até lembra de muitos amigos, né, que têm determinada sensibilidade, e às vezes a gente percebe que, enquanto encarnado, às vezes não compreendem direito, porque no lugar de manter um certo regime, um certo controle nutricional, a benefício próprio, ficam correndo atrás de um remédio para curar o seu mal, para não precisar de disciplinar-se com nada. E eu acho que é exatamente o erro que nós temos, né? Quando a gente percebe uma acessibilidade, claro, devemos correr atrás de tratamento, não é? Mas, acima de tudo, buscar o tratamento espiritual. Tentar ter uma conduta que a gente tem, então, uma melhora até mais natural pela disciplina, pelo esforço que vamos ter diante, né, daquilo que a gente trouxe. E tem até uma outra senhora lá que pediu também até uma questão exterior, que ela viesse. Ela seria mãe, me parece, de 4 ou 5 filhos, mas pediu que, num certo trajeto, que ela ficasse viúva, não é? Tá. Então, a gente vê assim que, nesse ponto, às vezes a gente pode passar pela cabeça da gente que, quando as pessoas estão se preparando para a encarnação, elas pensam em vir aqui e divertir ao máximo, né? Elas podem até ter esse comportamento se elas tiverem no início de um aprendizado. Mas quando as pessoas estão, principalmente nessa fase de provas, que elas fracassaram em alguns setores, né, e tiveram sucesso em outros, principalmente pelo lado que elas tiveram fracasso, isso dói muito na consciência. E elas ficam procurando fazer qualquer coisa para aliviar a sua condição, porque isso é que dá uma felicidade, uma tranquilidade natural. É a gente buscar compensar essas falhas com acerto. Então, é isso que eles se preocupam muito, né? Então, a gente vai ver aí, inclusive, que a gente poderia até ter um destaque de um outro companheiro, que esse capítulo também se refere, aos completistas. Quando eles ouviram falar sobre isso, um deles mesmo perguntou, mas o que significa ser um completista que eles estavam tratando? É alguém que já conseguiu, né, que foi explicado, uma maturidade tal que vem para cá e consegue cumprir quase que completamente o seu programa. Então, esse é considerado um completista. É o que quase todos querem alcançar, não é? Bom, e a gente gostaria até de refletir também, né, buscar uma reflexão a respeito assim. Quando a gente vem para essa existência, principalmente tentando atender o chamado de Jesus para formar esse novo reino no mundo, esse reino a partir da nossa própria transformação, a gente vai ver que, dentro desse chamamento, a gente pode
por questão de inferioridade, ter desvios pequenos e a gente pode ter desvios grandes. Então, eu gostaria de trazer aqui um exemplo de desvios pequenos, que dão condições para que a pessoa possa retomar uma posição, né? Retomar o caminho e continuar melhor, continuar bem. Tem um capítulo que o Humberto de Campos comenta com a gente e que está naquele livro Pontos e Contos, capítulo 36, e que fala que Jesus estava conversando com os discípulos e eles estavam numa fase de esforços para poder levar ao conhecimento das pessoas tudo que eles estavam aprendendo. E Jesus incentivava que cada um pudesse ir, não somente para auxiliar a levar o conhecimento que eles estavam adquirindo, mas para auxiliar as pessoas, os sofredores, os tristes, os caídos, porque isso também fazia parte dessa programação de Jesus, não é? Por isso que, quando ele se referia que fora da caridade não há salvação. Como falar e não cuidar? Então, eles saíam para levar aquele conforto que eles estavam recebendo de Jesus a respeito da vida espiritual, da continuidade, né, da vida, da conduta que eles deveriam ter para que pudessem viver melhor e viver mais irmanados uns com os outros e também auxiliando as pessoas. E aí, nesse dia, cada um saiu para um lado, para que eles pudessem ter uma eficiência maior no trabalho. E aí o Pedro, no roteiro que ele estava, ele encontrou com um quadro assim, até certo ponto assim, muito dramático, triste, porque ele viu um capataz maltratando 3 escravas, 3 mulheres, inclusive perto dos seus filhos. Ele ficou muito sensibilizado com aquilo e na medida que ele ia falando, que ele ia maltratando, ele começou a chicotear essas 3 escravas e ele pensou, com o conhecimento que eu já adquiri, eu acho que eu tenho condições de ir lá e falar com ele. Claro que eu não vou me debater com ele, porque seria outro erro, trocar agressões. Mas conversar com ele e tentar pedir que ele se sensibilize mais, que ele poderia alcançar sucesso na convivência com elas, sem necessariamente agredir. Só que quando ele pensou em ir, ele falou, não, eu estou com um pouco de receio, ele pensando, né? Porque se eu chegar lá, de repente, ele pode me agredir, não que eu tenha medo, né, da agressão, mas, de repente, ele pode achar que eu estou com outras intenções para com as escravas e pode não me entender bem minhas intenções, né? E, principalmente, se ele souber que eu sou um cristão, eu acredito que vai ficar pior ainda. Então, vou deixar de lado. Depois eu vejo o que eu faço. E seguiu adiante. O outro que estava no outro roteiro era o Tiago. O Tiago, ele estava caminhando e encontrou com uma senhora que, conversando com ele, falou que era uma viúva, né, de um homem que trabalhava com a colheita de vinho, e esse homem tinha falecido, ela era viúva. Então, que ela estava sem o atendimento, ela estava muito carente, não sabia mais o que fazer, estavam passando fome e estavam com a criança no colo. E pediu ajuda para ele. E ele viu aquela senhora, né, até mais nova, sofredora, e ele foi, aproximou e naquela tentativa de auxiliar, levá-la para algum lugar ou, de repente, até para o local que eles se reuniam. Aí bateu na cabeça dele, mas espera lá, eu saí para levar os ensinamentos, para acolher as pessoas necessitadas, e se alguém me vê com essa mulher aqui, mulher nova, bonita, né? O que eles vão pensar de mim? Que eu estou me divertindo com ela no lugar de trabalhar. Então, eu não vou mexer com isso, não, para que eles não pensem mal de mim. O outro que estava no roteiro era o Bartolomeu. No roteiro dele, ele encontrou um homem que estava ferido. Só que esse homem que estava ferido, ele era muito parecido com um criminoso famoso da região. Então, naquele
aquele desejo que ele tinha de auxiliar aquela pessoa ferida, passou também pela cabeça dele. Pera lá. E se ele realmente for um criminoso? Se eu estiver auxiliando essa pessoa, o público passa e me vê. O que eles vão pensar? Que eu sou um criminoso também. E como eu estou em missão, eu posso comprometer todo o trabalho de nós cristãos. E um outro que estava também num outro roteiro, no mesmo dia, no trabalho, era o Filipe. E quando o Filipe estava andando, ele não encontrou nenhuma pessoa necessitada com esse perfil, não. Mas quando o Filipe estava andando, ele encontrou várias pessoas reunidas e, pela maneira que elas estavam conversando umas com as outras, elas tinham ouvido falar da promessa desse reino de Deus por Jesus, estavam muito querendo encontrar com Jesus ou então com qualquer outra pessoa que pudesse falar para elas qual o roteiro que elas deveriam cumprir em matéria de disciplina para merecer entrar nesse reino. E aí ele também ficou com muito desejo de conversar com o Filipe, mas ele pensou assim, pera lá, eles vão perguntar para mim quais as qualidades, certamente, que uma pessoa deve ter. Mas será que eu tenho essas qualidades? Não, não tenho essas qualidades. Então, eu vou deixar isso de lado, ou eu vou atender um grupo desse quando eu tiver melhores qualidades. E foi embora. Quando eles chegaram na casa que eles estavam se reunindo, eles começaram a trocar ideia e eles estavam assim, um pouco contrariados, porque eles sentiram a consciência culpada. E, aproximando de Jesus, falaram, mestre, nós temos muita vontade de praticar o bem. Todo roteiro que a gente vai, a gente tem oportunidade. Mas a gente percebe também que existem inimigos de toda parte, querendo, assim, nos surpreender nas falhas, nas inferioridades. Então, o que a gente pode fazer para a gente se proteger e tentar enfrentar a vida auxiliando, né, e ensinando, sem ter esse medo desses, assim, dessas pessoas más, assim eles consideraram. Aí Jesus falou, olha, além das pessoas que têm certas inferioridades, né, têm certas imperfeições, nós temos um inimigo invisível que está sempre junto de nós, que ele tem uma força muito maior do que as pessoas que estão no mundo, né? A gente tem esse inimigo. E aí eles falaram, mas que inimigo que é esse que nos acompanha sempre, que é invisível? Ele falou, o medo. Se for observar cada um de vocês, cada um deixou de executar o que estava na programação porque sentiram medo. Ele falou, pois é, mas como é que a gente faz, então, para se ver livre desse medo? Ele falou, olha, é o esforço, é a dedicação, é o desdobramento, mesmo que faça parcial, mesmo que faça pouco, aí adiante. Então, a vida vai dando uma experiência e, juntamente com isso, crescemos em amor ao próximo e entender que, como a gente gostaria de receber esses benefícios, a gente precisa também de oferecer esses benefícios. Quando a gente começa a entender isso melhor, com mais profundidade, a vida passa a ter outro sentido e a gente naturalmente executa, então, as tarefas cada vez com mais sabedoria. Então, precisamos viver, precisamos experimentar, precisamos tentar enfrentar e termos mais amor ao nosso próximo, como a gente gostaria que tivessem para conosco. Então, a gente vê que, nesse caso, eles tiveram, né, um certo descuido, uma certa deserção temporária. Mas a gente percebe que, né, pelo que a história do Evangelho nos traz, que eles foram se recuperando e foram se tornando cada vez melhores missionários, né? Mas existem, às vezes, algumas deserções que a gente comete, que às vezes a gente compromete uma vida inteira. E aí que eu gostaria também de passar um outro exemplo a respeito de uma situação dessa, né? Então, o Humberto Campos também comenta com a gente a respeito de um caso desse, que se trata de um senhor que se chamava Gonçalves, um companheiro espírita,
e ele frequentava uma casa espírita, um grupo espírita, e esse grupo era pequeno, precisava de muita atenção, precisava de muito esforço dos companheiros, e ele tinha uma característica que chamava muita atenção dos outros companheiros. Ele era uma pessoa muito inteligente, ele era uma pessoa que, com muita facilidade, ele conseguia ter muito sucesso na vida material. Muito. Tudo que ele punha a mão transformava facilmente em muito lucro. E ele era uma pessoa muito simpática, então, na convivência lá com esse grupo, os companheiros espíritas sempre convidavam ele para participar de mais perto. Então, e percebiam assim que quando eles participavam de alguns estudos, ele tinha uma inteligência muito grande, então ele fazia muito boas colocações. E por conta disso, eles convidaram ele então para participar dos estudos, para que ele pudesse, né, colaborar nas palestras, como orientador dos cursos. E ele falou: não, gente, eu acho que vocês não estão me entendendo. O tempo que eu tenho é todo dedicado à vida material. E, na verdade, eu precisava ter até mais tempo para dar conta das minhas atividades profissionais. Por enquanto, eu espero mudar. Mas, por enquanto, eu sou um homem do mundo. Eu venho aqui para receber esse benefício, que vocês me ajudam muito, mas eu não tenho condições de participar ainda. E aí, tudo bem, eles consideravam e continuava com a admiração, e ele ia, de vez em quando, no centro, receber os benefícios do passe, das orientações, tudo. Mas e aí, um ou outro, eu chegava perto dele: olha, já que você não quer participar na parte de divulgação, por que você não estuda e passa a ser um médium? Você seria, assim, uma pessoa muito útil aqui. Eu falo: não, acho que você não está entendendo. Eu não tenho condições ainda de assimilar essa parte espiritual. Eu me sinto ainda assim muito ligado às coisas materiais. Eu acho que vai chegar a hora, mas eu sou um homem do mundo ainda, eu não consigo me ver ainda trabalhando com essas qualidades que vocês têm. Passados uns dias, ele voltava lá, de repente, outro trabalhador: já que você não quer participar dos estudos, né, e nem colaborar na parte mediúnica, que a gente achou que você poderia, por que você não auxilia? Nós estamos visitando um orfanato e eles precisam muito de cuidados, né, de atenção. Vamos, participa com a gente pelo menos uma vez por mês para participar lá. Ele falou: não, eu acho que a pessoa indicada para participar de um orfanato desse deveria ser aqui uma professora, uma psicóloga, né, uma pessoa com mais atenção. Eu não tenho esse perfil. Aí o outro estava do lado e falou: pois é, mas e se nós temos também um trabalho ligado a um asilo, são pessoas carentes que precisam mais falar, e a gente precisa estar ali para ouvir. Eu falei: pois é, mas pessoas de mais idade também exigem cuidados assim, específicos. Precisaria o quê? Ser um assistente social, precisaria ser um psicólogo, né? Precisaria ser alguém, e eu não tenho esse tipo de formação. Então, para mim, seria um fracasso muito grande. Aí eles pensaram, e um dia convidaram ele: olha, nós temos um trabalho que não vai te exigir muito. Nós temos uma visita a uma clínica psiquiátrica que as pessoas não têm muita noção do que falam, então a gente vai lá para levar um lanche, a gente canta uma música, né, tudo. Eu falo: olha, gente, acho que é pior ainda, viu? Porque quando eu vejo uma pessoa muito desequilibrada mentalmente, eu costumo, às vezes, até assim, tender a ficar desequilibrado também, porque eu fico querendo fazer uma coisa e eu não dou conta. Porque ali teria que ser realmente um psiquiatra, um psicólogo, né? Alguém assim, de repente até um artista que pudesse estar cantando num violão, um cantor, tal. Eu não tenho nada disso, né? Eu sou um homem do mundo aí, que vivo com as coisas materiais, eu não estou em condições. Gente, vocês estão me vendo como alguém errado, alguém que não existe, né? Bom, o que aconteceu? O tempo vai passando, né? Vai passando, e de repente chegou um momento, né, dele partir, dele seguir para o mundo espiritual. Ele tinha alguns conhecimentos espirituais, certo? Porque ele tinha uma certa inteligência. Então, quando ele partiu para o mundo espiritual, até que ele conseguiu perceber onde que ele estava. Ele não se confundiu, não. Ele percebeu que não estava mais no mundo material, pelo pouco conhecimento que ele tinha, né? Mas ele tinha esse conhecimento.
E ele percebeu que estava lá. Mas uma coisa que ele estranhou é que ele achou que seria muito bem recebido por espíritos iluminados, por espíritos do bem, que levassem ele para um local de muita fraternidade, um lugar assim amplo, uma obra do bem, parecido com a casa espírita, mas na cabeça dele algo assim bem mais ampliado. E ele se viu o quê? Andando nas ruas, num bairro parecido com o bairro que ele conhecia, né, que ele conheceu, e ninguém especial para recebê-lo. E ele encontrou com várias pessoas também andando pelas ruas, em condições parecidas com a dele, sem saber direito para onde ir. E ele percebeu, andando, que tinha alguns locais parecidos com a casa espírita que ele frequentava, e com uma fila, as pessoas ali na fila. E ele foi, aproximou, falou, bom, pelo jeito, elas estão tendo um atendimento. Eu vou entrar aqui para perguntar algumas coisas, já que eu não encontro ninguém que possa me orientar. E ele começou a lembrar de alguns atendimentos que ele teve na casa espírita, que ele recebeu orientação espiritual. E ele lembrou daquilo e falou, pois é uma oportunidade, de repente, de uma situação semelhante, eu também ter as orientações que eu gostaria de receber, que eu já recebi. E aí ele entrou. Quando chegou a vez dele, ele falou, olha, eu estou numa situação aqui difícil, porque eu achei que eu seria bem amparado no mundo espiritual, e agora eu estou numa fila aqui, praticamente com pessoas desconhecidas. Você poderia me explicar? Porque eu acho que você tem um conhecimento assim melhor, pelo jeito que você é um trabalhador aqui. Ele falou, não, eu entendo o que você está passando. Pode ficar aí que nós vamos te atender bem. Ele falou, pois é, eu achei, pelas tantas vezes que eu tive com a espiritualidade amiga, que eles podiam me atender assim, com mais carinho, com mais dedicação. Ele falou, pois é, né? Eles continuam trabalhando, continuam dando assistência. O senhor pode ficar tranquilo, pode aguardar. Foi engraçado. Aqui parece que ninguém me conhece. Falou, nós te conhecemos, sim. O quê? Você me conhece? Conheço. Você sabe meu nome? Falei, é muito fácil saber seu nome. Porque toda vez que a gente se aproximava de você, os trabalhadores aqui, e sugeríamos, né, algum tipo de trabalho para você, você tinha um tipo de identificação que era a mesma. Como assim? Não era meu nome? Eu falo, não. Acima do seu nome, você tinha uma identificação. Toda vez que você recebia um convite, você falava assim, eu sou um homem do mundo. Pois é. Então, nós passamos a te conhecer assim. Você é um homem do mundo. Não é assim que você sempre gostaria, né, de se identificar? Então, nós te conhecemos assim. Pois é, mas e com relação a uma moradia melhor, a continuidade da vida que eu estou esperando? Ele falou, pois é, você teve vários convites e você não aceitou nenhum e aceitou sempre os convites de sucesso material. Então, o seu espírito ainda está ligado às conquistas do plano material, que são conquistas válidas. Mas para viver aqui no mundo espiritual, você precisava ter conquistas do lado espiritual, que você ainda não iniciou. Como você vai executar ou conviver com alguma coisa aqui que você não teve envolvimento ainda? Então, nós vamos te dar a oportunidade, e o dia que você resolver em espírito a mudar de domicílio, sair do lugar que você estava material e vir para o mundo espiritual com seus afazeres, nós vamos te receber bem e te encaminhar bem. Então, nós vamos dar um tempo para você pensar, para ver o que você quer. Porque, intimamente, você ainda continua ligado às preocupações do mundo material. E aí, quando a gente ouve essa história, né, toda essa situação vivida por esse companheiro do nosso espírito, é onde, às vezes, a gente começa a refletir. O que eu preciso fazer, então? Né? E aí, esse exemplo mostra bem. Precisamos ter algum tipo de ocupação que tenha a ver com as ocupações do mundo espiritual. Por mais que a gente tenha boa vontade, mas se a gente não tem ocupação
semelhantes às que a gente tem no mundo espiritual, estamos então ligados somente ao mundo material. Não basta a boa vontade, precisamos exercitar e conviver com isso que se refere. Então, é vivendo aqui, claro, né? Vamos dizer também que precisamos esquecer o mundo material. Precisamos dar conta da nossa administração do mundo material que nos foi dada. Precisamos, sim, mas juntamente com essa responsabilidade, começarmos a trilhar o caminho dos afazeres espirituais. E equilibrando essas duas partes, haveremos de conviver bem aqui e, ao passar para o mundo espiritual, convivermos bem lá. E sem esquecer que, quando vamos iniciando esse lado espiritual, em desdobramento durante o sono, a gente pode muito bem já ter essas atividades. E elas vão nos preparando melhor e vão nos auxiliando a nos desprendermos cada vez mais das inferioridades do mundo. Não é isso? E acredito que se a gente der muita atenção a todos esses nossos irmãos, que até permitiram que a gente soubesse da história deles, que até um sinal de humildade, nós vamos ganhar muito com isso. Então, quero agradecer muito a oportunidade de de estarmos aqui convivendo com os irmãos que também se interessam. Boa noite, Saulo. Mais uma vez nós agradecemos por esta mensagem que você nos trouxe, nos levando à reflexão, nos levando a questionar onde estão os nossos reais valores, né? Muito obrigada. Uma boa noite. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade que estamos tendo de ouvir os seus ensinamentos. Que Ele, com seu amor infinito por todos nós, nos auxilie e que todos possam receber essa luz divina, trazendo a cura do corpo físico e do corpo espiritual. Que a nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva a todos, trazendo a paz que necessitamos e o equilíbrio da nossa mente. Que os mentores de luz estejam com cada um, auxiliando e ajudando nas dificuldades que enfrentamos no dia a dia.